Bem-vindos. Olha, o material que a gente recebeu hoje, cara, nos leva para uma viagem, né? Para o coração da Amazônia, para falar de rapé indígena. E a primeira coisa que fica clara é: esquece aquela ideia de que isso é só um pó de tabaco. É muito mais complexo e fascinante. A gente está falando de uma tecnologia farmacológica e espiritual que foi desenvolvida por milênios. Ela funciona como uma ponte, sabe, entre o corpo e as cosmologias de dezenas de povos. Então, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nessas fontes, entender como é que um pó tão fino pode carregar tanto significado, desde a química dele até o papel que ele tem hoje em dia. Sim, e o que as fontes mostram logo de cara é que não existe o rapé, existem os rapés, no plural. Cada mistura, cada jeito de aplicar, cada sopro conta a história de um povo. É um sistema médico espiritual riquíssimo, um mapa etnobotânico que vai tipo do Acre até a Venezuela, é um universo num grão de pó. Ok, então vamos começar pela base de tudo. A maioria das receitas, pelo que eu entendi das fontes, parte de uma combinação que parece simples: tabaco moído e cinzas. Mas o espírito da coisa está nos detalhes. O tabaco não é qualquer um, certo? De forma alguma. Geralmente é a nicotiana rústica, que aqui no Brasil a gente conhece como mundoio, ou tabaco de corda. E o ponto crucial é que essa espécie pode ter até 20 vezes mais nicotina que o tabaco comum de cigarro. 20 vezes. Nossa. Exato. Isso já coloca a medicina em outra categoria de potência. E as cinzas? Confesso que, à primeira vista, eu achei um ingrediente meio estranho, sabe? Quase um enchimento. Mas a função delas é puramente tecnológica, né? É uma das descobertas mais, fascinantes das fontes. As cinzas são ricas em sais alcalinos. A função delas é elevar o pH da mistura. E num ambiente mais alcalino, a molécula de nicotina se converte para sua forma livre, o que quimicamente a gente chama de... Freebase. Exato, freebase. E o que isso significa na prática para quem usa? Significa uma absorção muito mais rápida e potente. A nicotina em freebase atravessa as mucosas do nariz e, puf, chegando à corrente sanguínea quase que instantaneamente. É por isso que o efeito do rapé é tão imediato, tão intenso. Não é só a quantidade de nicotina, é a eficiência com que o corpo absorve. É uma baita sofisticação farmacológica. É impressionante. As fontes dão alguma pista de como eles chegaram a essa química toda? Foi tentativa e erro? Elas não detalham um momento eureka, mas apontam para um conhecimento profundo, passado de geração em geração, sabe? Eles perceberam que certas cinzas não só temperavam, mas ativavam o tabaco. E cada cinza, claro, traz uma energia diferente. Sim, isso fica muito claro. As fontes listam várias, tipo a de Tsunu, para equilíbrio, ou a de Murici, que seria para aterramento, para limpeza. É como se a química e a espiritualidade andassem juntas. Elas não só andam juntas, elas são inseparáveis. O preparo do rapé é um ritual. Os materiais descrevem que o feitor, a pessoa que prepara a medicina, precisa seguir dietas, evitar certas coisas e principalmente cantar e rezar durante todo o processo. São os chucurantes. A crença é que a intenção, a energia do feitor fica impregnada no pó. A potência não vem só da planta, vem da força espiritual depositada ali. Ok. Então temos uma base química potente e um preparo todo ritualístico. Mas é aqui que a história se abre em mil direções. As fontes mostram que o uso e o propósito do rapé mudam drasticamente de povo para povo. Vamos começar pelo uso que talvez seja o mais conhecido hoje, o do complexo Pano, dos Unicuim e Yawanawá. Isso, lá no Acre. Entre esses povos, o rapé, ou apé, como eles chamam, tem uma conotação profundamente espiritual. É uma ferramenta de purificação. Usa-se para afastar o que eles chamam de más energias, para firmar o pensamento e para abrir a percepção para o mundo dos espíritos. E é muito comum nas cerimônias de ayahuasca o Nixpai. As fontes dizem que ele serve para limpar o caminho. O que isso quer dizer? Significa que, durante a experiência com a ayahuasca, que pode ser, bem intensa, o rapé age como um organizador.
Ele ajuda a pessoa a se centrar, a clarear as visões, a focar a energia. É como se ele afinasse a antena espiritual, sabe? Entendi. Então, para os pano é uma ferramenta para o espírito. Mas nem sempre o uso é tão etéreo, né? As fontes mostram um lado muito mais pragmático, quase uma ferramenta de performance. É o caso dos matsés. Sim, um contraponto perfeito. Para os matsés, que ficam ali na fronteira com o Peru, o rapé, que eles chamam de nunu, é uma tecnologia de caça. É uma medicina de uso quase que exclusivamente masculino, feita com folhas frescas de tabaco e a cinza de uma palmeira, a copuí. O caçador recebe um sopro bem forte antes de entrar na mata. E o objetivo é o quê? Ficar mais alerta. É mais do que isso. Eles acreditam que o nunu aguça radicalmente os sentidos, principalmente a visão. Permite que o caçador veja rastros, veja os animais com uma clareza sobre-humana e também dá coragem, tira o medo. A crença é que o espírito do soprador, que geralmente é um caçador mais velho, é transferido para quem recebe, emprestando a sua força. É super prático. Essa diversidade é incrível. Mas, de tudo que eu li, a dinâmica que mais me chocou foi a do complexo Arauá. Podemos falar disso? Porque parece que vira tudo de cabeça para baixo. A gente associa esse universo a xamãs, a figuras masculinas, e aí, de repente, entre os Jarauá, são as mulheres que dominam o rapé. Sim, essa é uma das revelações mais surpreendentes das fontes. Entre os Jarauá, o rapé, que se chama Sinã, é parte do cotidiano feminino. São as mulheres as principais produtoras e usuárias. Elas consomem o Sinã durante o dia todo, em pequenas quantidades. E para quê? Se não é para caçar nem para um grande ritual, qual a função dele no dia a dia? A função é extrair o que as fontes descrevem como disposição e vontade. É uma medicina para o trabalho, sabe? Para o cuidado com os filhos, com a comunidade. É descrita como uma agência transportável, algo que elas carregam para harmonizar o pensamento, acalmar os nervos e ter energia para as tarefas. É um regulador social e emocional e é gerido pelas mulheres. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. E aí, nesse mesmo universo, as fontes falam do Apurinã e do Auiri. E aqui tem outra quebra de paradigma. Existe rapé sem tabaco? Existe. E geralmente a base é o tabaco, mas o auiri do Apurinã é a grande exceção. Ele é feito de uma planta de mesmo nome, que não é da família do tabaco. O resultado é um pó bem fino, verde claro, com um aroma suave. E a energia dele é completamente diferente. Não tem aquele impacto físico forte da nicotina. Então, qual o efeito dele, se não tem a nicotina? É muito mais sutil. As fontes descrevem que o auiri promove clareza mental, relaxamento, um estado de calma, de centramento. É usado para meditar, para tranquilizar a mente. É a prova de que o universo do rapé é muito maior do que só tabaco e cinzas. E para fechar esse mosaico, a gente tem que ir lá para o norte da Amazônia, para os Yanomami. Porque aí a gente entra em outra categoria química, não é? O epena ou iopo. Exatamente. Até agora, o princípio ativo que a gente mais falou foi a nicotina. Com os Yanomamis, a conversa muda para as triptaminas psicodélicas. Ah, como o DMT. Isso, DMT e 5-MeO-DMT. Essas substâncias vêm da resina de árvores do gênero Virola ou das sementes de Anademanthera peregrina. E o propósito também é totalmente diferente, não é para caçar ou para o trabalho diário. De jeito nenhum. O objetivo aqui é o contato direto, intenso, com o mundo dos espíritos, o Zekura. O xamã Yanomami inala uma quantidade enorme desse pó para entrar em transe e viajar para outras dimensões. É a partir desse contato que ele consegue curar doenças, proteger a aldeia, manter o equilíbrio do cosmos, sabe? É uma ferramenta xamânica de altíssima potência. Uau! Depois de ver essa variedade toda de caça, de ritual, de uso diário feminino, a gente começa a se perguntar: tem um fio condutor? As fontes parecem apontar para algumas funções universais, começando pela mais direta: a saúde do corpo,
certo? Sim, em quase todas as tradições, o rapé é visto como uma medicina física. A aplicação nasal provoca uma limpeza profunda dos seios paranasais. Ele atua como um expectorante poderoso, ajuda a tratar e prevenir sinusite, rinite, coisas comuns no ambiente úmido da floresta. E depois vem uma função que eu achei fascinante, o combate à panema. É um conceito difícil de traduzir, né? É um conceito central em muitas culturas amazônicas. Panema é um estado de má sorte, de preguiça, de desânimo. É quando o caçador não acha caça, o pescador não pega peixe, a pessoa se sente apática, sem energia, como uma nuvem energética negativa que paralisa. E o rapé é o principal remédio para isso. Um bom sopro sacode a panema, limpa essa energia estagnada e restaura o vigor. É quase uma descrição poética do que a gente hoje chama de burnout, não é? A sensação de estar travado. É incrível que eles tivessem um nome e uma ferramenta para isso. Exatamente. A terceira função é o alinhamento psicológico. Mesmo fora dos rituais, o uso diário funciona como um regulador emocional. Ajuda a silenciar o ruído mental, a focar, a reduzir a ansiedade. Ele ancora a pessoa no momento presente. E, por último, a função que parece estar em todas as outras, a espiritual. Sim, mesmo quando usado para caçar ou para limpar o nariz, tem essa dimensão espiritual. As fontes descrevem o rapé como uma oração em pó. Acredita-se que o sopro abre os canais de percepção sutil, facilitando a comunicação com os espíritos. E em rituais, ele também funciona como um escudo, uma proteção energética. E essa medicina que nasceu e se desenvolveu por milênios na floresta, nas últimas décadas, fez uma viagem inesperada. Para cidades. Sim, hoje o rapé é usado em círculos de meditação, em terapias holísticas e é muito presente em religiões ayahuasqueiras urbanas, como o Santo Daime. Muita gente busca como um antídoto para o estresse e para a desconexão da vida moderna. E essa popularização, claro, trouxe mudanças. As fontes falam de novas variedades sendo criadas, não é? Sim, surgiram os rapés modernos. Um exemplo citado é o rapé catuquinamenta, que adiciona cristais de mentol. A intenção é potencializar a sensação de frescura, abertura das vias respiratórias, foca em benefícios diretos, como aliviar um resfriado. É uma adaptação clara para um público não indígena. Isso me faz pensar, com essa popularização toda, como fica a questão da origem? Não se corre o risco de virar só mais um produto de bem-estar, perdendo a alma do processo? Esse é o grande desafio. E as fontes apontam para os dois lados da moeda. Por um lado, a comercialização virou uma fonte de renda importante para muitas comunidades, permitindo autonomia econômica. Mas por outro, Por outro, existe a preocupação com a sustentabilidade e principalmente com a apropriação cultural. O risco é que o rapé seja esvaziado do seu contexto sagrado, da sua história e vire só um produto. e qual seria a conclusão das fontes sobre isso? A mensagem é clara. O respeito é a chave. É fundamental que os novos usuários, os usuários urbanos, busquem entender e honrar a origem da medicina. Saber de qual povo vem, qual a sua história, qual a intenção. Entender que não se está comprando um suplemento, mas recebendo um legado. O rapé é um portador da memória da floresta. É uma jornada e tanto. A gente começou na química da alcalinização, que transforma o tabaco, e terminamos nessas questões complexas do mundo de hoje. Vimos como o mesmo pó pode ser uma ferramenta de caça para os Matsés, um pilar social feminino para Jarauara ou um portal para os espíritos para os Yanomami. No fim, o rapé é a expressão material da simbiose profunda entre os povos indígenas e a biodiversidade da Amazônia. Ele representa um sistema de saúde que nós, no Ocidente, ainda estamos engatinhando para entender. Um sistema holístico que não separa corpo, mente e espírito. Isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. As fontes descrevem o rapé como a principal ferramenta para combater a panema, esse estado de apatia, azar e desconexão. Isso levanta uma questão. No mundo moderno, frequentemente marcado por sentimentos de esgotamento e desconexão, o que a gente pode aprender de uma tradição que possui uma tecnologia específica, desenvolvida ao longo de milênios,
com um propósito explícito de restaurar o vigor, a clareza e o senso de propósito de uma pessoa.